Pronto, estamos online. Boa noite, pessoal, tudo bem? O tema de hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um react e eu tô pensando em fazer uma série de reacts pra gente ver esse tipo de conteúdo aqui. Eu vou fazer um react sobre uma reportagem de uma pirâmide financeira. Esse vídeo vai ser também voltado aqui para os pais, mas para o pessoal aí, as crianças que fazem parte do curso de educação financeira, a gente vai ver esse conteúdo relacionado a pirâmides financeiras, como se proteger em relação a golpes financeiros. A gente vai ver alguns módulos à frente, tá? Então não se preocupem, se algum de vocês já assistiu esse vídeo aqui, a gente vai ver dentro do curso de educação financeira infantil, dentro de um módulo, a gente vai ver tipos de golpes financeiros, como se proteger, porque isso é importante, isso faz parte de uma boa educação financeira. Se a pessoa faz um estudo de educação financeira e não vê essa parte de como se proteger de golpes, eu entendo que a sua educação financeira está sendo comprometida. E no Brasil é comum sempre surgirem novos golpes, né? Mas todos esses golpes que surgem, eles seguem uma estrutura parecida. A gente vai ver essa reportagem e eu vou dando uma parada em alguns pontos para fazer alguns comentários, mas para antecipar basicamente os golpes financeiros, como é que eles funcionam. Eles procuram passar para a pessoa, né? A pessoa do golpista, ele procura passar um grande retorno em uma atividade para aquela atividade que a pessoa está te propondo, entrar com dinheiro, investir, né? Investir naquele negócio, ele te promete um grande retorno muito diferente do retorno que normalmente existe naquele tipo de atividade, tá? Então, ele ou ela, né, a pessoa que está dando o golpe, pode ser uma empresa também, isso é importante. E a gente vai discutir durante esse vídeo, né? Quando você vê que tem uma oferta muito vantajosa para você, né, você deve ficar desconfiado. Existe um ditado, o pai de vocês, né, os adultos que estão assistindo aqui devem conhecer, mas se você é jovem ainda, né, criança, provavelmente alguns de vocês não conhecem, que o ditado é o seguinte: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso significa que quando aquele benefício que você vai ter, que alguém está te oferecendo, é um benefício muito grande, tome cuidado, você precisa desconfiar, porque pode ter alguma coisa escondida ali, né? E a gente, como a gente estuda lá no curso de Educação Financeira Infantil, vocês devem ter visto também que quem não viu ainda vai ver, o retorno que você tem em um investimento, em um negócio, ele tem uma relação com o risco, né? Quanto maior o retorno que você pode ter, maior é o risco que você também está correndo, né? Então, quando alguém te oferece um retorno muito alto, muito diferente do retorno normal daquele tipo de negócio, aquele tipo de atividade, isso quer dizer que você está assumindo um risco maior também, né? Você está investindo ou se relacionando com atividade de risco alto. E aí acontece duas coisas. Às vezes alguém está te oferecendo isso e ela não te explica o risco que você está assumindo. Ela pode não te explicar porque ela não sabe desse risco, ela não entende direito o que está te oferecendo, ou ela entende, mas não quer te falar do risco porque ela quer te enganar. Quando é que normalmente a pessoa te indica isso, te oferece isso e ela não sabe? Normalmente quando isso ocorre é porque a própria pessoa é vítima de um golpe. Então ela está sendo vítima de um golpe, ela não entende direito aquele negócio, ela não entende os riscos e está te dizendo para entrar também, para participar também, tá? Em outros casos, a pessoa entende do risco e ela não te avisa porque ela não quer que você saiba o risco, porque você pode não colocar o seu dinheiro lá naquela atividade que ela está participando.
Então, quais são já as primeiras coisas para a gente prestar atenção no vídeo, né? A oferta de um grande retorno, que provavelmente vai ser o que ocorreu, né? O nome dessa reportagem é Estelionatário pode levar cidade à falência após aplicar golpes milionários. Então, só pelo título da reportagem a gente pode ver que ele conseguiu envolver muita gente, uma grande parte da cidade, nesse golpe que ele estava aplicando. E como é que alguém assim, um criminoso, né, ele consegue fazer isso? Normalmente isso funciona da seguinte forma. Esse tipo de golpe faz com que as pessoas entrem nesse negócio. Ele inicialmente dá dinheiro às pessoas, né, dizendo que é um retorno que a pessoa está tendo desse grande investimento mágico que está dando um retorno muito alto. Ele precisa dar primeiro um dinheiro às pessoas que entraram, para essas pessoas trazerem mais gente. E quando essas pessoas novas colocam o dinheiro delas para dentro desse esquema também, ele pega parte do dinheiro, fica para ele, e um pedaço ele dá para os que já estavam dentro. E diz que esse dinheiro que eles estão recebendo é fruto da valorização do negócio, né? Isso é um retorno do investimento que as pessoas estão fazendo. Mas na verdade não tem negócio nenhum que está tendo lucro, né? O que está acontecendo é que ele vai pegando dinheiro das pessoas que estão entrando, ficando com uma parte e dando um pedaço para as pessoas que já estavam. E por que ele faz isso? Porque é importante para essa pessoa que está dando um golpe que mais pessoas entrem. E as pessoas elas vão entrar quando as primeiras que entraram começarem a dizer que funciona, que ela colocou R$10 e ganhou R$20 de um dia para o outro, entendeu? Então é importante que as primeiras pessoas elas recebam realmente o dinheiro. Então no início, alguns golpes até demoram para acabar, mas é importante que no começo, é importante para quem está dando o golpe, né? É importante que no começo as pessoas que estão dentro recebam alguma coisa para poder dizer às outras que entrem porque está funcionando. Mas a gente vai aprender durante o nosso estudo, lembrando para as crianças, né, que são do curso de Educação Financeira Infantil. A gente vai ver tudo com calma lá, tá? E para os pais que estão aqui, né? É importante para essa pessoa que está dando o golpe fazer com que no começo funcione. Então a gente precisa prestar atenção nisso também, tá? Não é porque está funcionando que não seja golpe, tá certo? Não é porque está funcionando que não seja um golpe, porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo, não, mas está funcionando, eu estou recebendo. Bem, repetindo, eu vou reforçar isso, eu não quero ser chato. Eu já vou passar o vídeo agora, depois dessa observação. Só estou repetindo, porque é importante, muita gente esquece disso, e aí surge um novo golpe e um monte de gente cai, porque isso a gente não reforça, tá? Vamos ver agora a reportagem, e aí qualquer coisa eu vou parando durante o caminho. Domingo Espetacular está no ar, e a gente começa com a história desse homem, Samuel Fradique de Oliveira. Ele é acusado de enganar quase uma cidade inteira e de ter aplicado um golpe milionário. Pronto, essa parte aqui, uma observação. Uma outra coisa que as pessoas acabam usando, né, para assim, que muita gente acaba acreditando que não é um golpe, é porque elas dizem, não, mas é uma empresa, tem CNPJ, né, é uma empresa registrada. Tem aqui, ó, tem documento, tem contrato. Isso não vai evitar que você caia em um golpe, tá? O que você precisa prestar atenção é nos fundamentos, né? Nos fundamentos relacionados à economia, relacionados ao investimento. Se o retorno prometido é muito alto, essa atividade tem um risco alto. Aí quando alguém te oferecer algo assim, você pode fazer 3 perguntas. Eu já falei isso em um outro vídeo aqui do canal, tá? Que é um vídeo sobre como evitar cair em golpes financeiros. Primeiro, a pessoa está te oferecendo um retorno muito alto, muito diferente do que normalmente aquela atividade dá. Então, você já tem um primeiro sinal para acender o alerta. E aí você pode perguntar para quem está te oferecendo isso, qual é o risco que você assume.
Se a pessoa não entende, ou seja, ela está sendo vítima do golpe e não sabe, ou ela quer te dar um golpe, ela vai te dizer, ela vai te dar uma das seguintes respostas. Ou ela vai dizer que não tem risco, o que não é verdade, porque a gente vê nos nossos estudos que está lá nos fundamentos. Isso é praticamente uma lei da natureza, tá, pessoal? É uma regra. Se o retorno é alto, o risco é maior. Se o retorno é muito alto, o seu risco é muito alto. Então a pessoa está te oferecendo algo que o retorno é muito alto e ela disse que não tem risco, ou ela está te enganando, ou ela não entende, e aí vocês vão cair juntos no golpe. Ela pode te dar uma outra resposta que é: não, mas é investimento garantido. Se o retorno é alto, nenhum investimento, a gente vê, né, nos nossos estudos, nenhum investimento é garantido. Nenhum investimento é garantido. A gente vê isso com mais detalhes em outros materiais de estudo. Não vou entrar muito aqui agora, tá? Mas nenhum investimento é garantido. O investimento, aí vamos voltar, a pessoa está te oferecendo um retorno muito alto, está dizendo que o investimento é garantido ou não tem risco, já são dois sinais para você cair fora, você não se envolver. E uma terceira coisa que normalmente a pessoa que está aplicando o golpe usa ela te oferece um retorno muito alto para você ficar tentado a participar, diz que é garantido e para supostamente, né, provar que é garantido, ela diz que não. Veja, você pode ver que é uma empresa, né? É uma empresa registrada, tem contrato, está registrado no cartório. Isso não é garantia de que a pessoa não vai te dar um golpe, tá? Existem vários casos nessa série que a gente vai fazer aqui no canal para estudar todas essas reportagens, esses golpes que já existiram. A gente vai ver isso. Não é porque existe uma empresa que isso é garantia de que não seja golpe. A pessoa pode simplesmente abrir uma empresa, preparar um golpe e aí sumir. E provavelmente é isso que vai acontecer aqui, como normalmente acontece. Então, ó, a gente pode ver que aqui essa senhora, ela acreditou no que estava investindo, né? É uma coisa muito triste. Usou dinheiro da família. Tá vendo ela aqui, ó, mostrando os contratos, né? Ela confiou, tem uma logomarca aqui no contrato, ó. Assinatura. Então ela foi enganada, né? Achou que por existir, por ser uma empresa formalizada, ser um negócio, né, registrado, tudo da forma legal, o registro dessa empresa, ela achou que isso era uma garantia de não ser um golpe, tá? Ninguém sabe onde o Samuel está e as vítimas desesperadas contam. Como eu estou fazendo a live, eu não sei se daria strike essa exibição da reportagem, mas acho que não. Só um detalhe, né? A reportagem mostra aqui várias fotografias da pessoa que deu o golpe no exterior, viajando, né? Isso aqui, para muita gente, acaba iludindo muita gente. O fato da pessoa tirar foto em um local bonito, tirar foto demonstrando coisas caras. Isso faz com que muita gente, né, fique com os olhos brilhando e aí baixam a guarda porque estão, né, encantadas. E aí é quando o golpista usa isso para tentar diminuir as suas defesas. E enganação. Prometo uma coisa a vocês, jamais abandono vocês. Prometo uma coisa a vocês, jamais vou abandonar vocês. Alguma coisa assim ele disse, né? O golpista, você normalmente, né, é uma pessoa, né, que fala bem, e aí ele né, vai usar fotos, vai mostrar que ele tem dinheiro, ou supostamente tem dinheiro, né? Ele vai te mostrar coisas que te dão a aparência de ter dinheiro e por isso você deve confiar nele. Você não deve confiar nele, você deve confiar nos conhecimentos que você tem. Como eu disse, vamos lá para os princípios, né? Para a base por isso que é importante ter conhecimento sobre finanças e conhecimento, ter alguma noção de economia, ter educação financeira, porque você vai poder criar patrimônio, né, que vai levar paz para a sua família. Nós entendemos também nossos estudos mostram que a riqueza não é só dinheiro, tá, gente? Mas aí também não vou entrar nesse detalhe agora. Em outros materiais, outros vídeos, a gente vê isso. Então, foi alguém que filmou na época, né?
E aí, lembrando, né, a pessoa que está tentando te dar um golpe, ela está tentando te dar tudo, né, de vantajoso, e você não tem risco nenhum, né? E aí ele para diminuir o seu sistema de defesa, né, para baixar a sua guarda, né? Como se fosse numa luta, né? Você tem a guarda levantada, está se protegendo. Baixou a guarda, você pode levar um golpe. E aqui, quando envolve dinheiro, isso também funciona assim, né? O golpista ele vai fazer coisas para que você baixe a guarda, né? E aí ele te conduzir para cair nas garras, né? Nessa armação que foi criada. Este é Samuel Fradique de Oliveira, nascido numa família simples, no interior de Pernambuco. Um homem de pouco estudo, mas muita esperteza. Só um detalhe, tá, gente? O fato de uma pessoa não ter estudo assim universitário, ter feito faculdade, não quer dizer nada sobre a inteligência da pessoa, tá? Tem muitas pessoas que não tiveram essa educação formal toda e venceram na vida, construíram grandes coisas, né? Construíram, algumas delas conseguiram construir verdadeiros impérios, né? E também não quer dizer nada ser pobre ou rico, a gente já viu isso, né? A riqueza material, né? Ter dinheiro não quer dizer nada se você é uma boa pessoa ou não. Então esse é só um detalhe da história dele, tá? Mas o fato dele não ter estudo formal, né? Dele não ter ido para a faculdade não quer dizer nada em relação a ele ser ou não inteligente. Assim como não diz nada em relação também a você que está assistindo o vídeo, né? Tem pessoas que fazem faculdade e não são tão inteligentes, e tem pessoas que não fizeram faculdade e são super inteligentes. Então, só essa observação para, de repente, essa coisa que foi mencionada na reportagem não parecer que tem alguma influência para o bem ou para o mal, tá? Honesto com vocês. Em Lorena, no interior de São Paulo, Samuel fez a vida. Passou a ser dono de lojas, postos de combustíveis, uma construtora e muitos imóveis. Empresário bem-sucedido, boa prosa, acima de qualquer suspeita. Agora é acusado de um golpe que pode levar boa parte da cidade à falência. Que é isso aí. Vamos ver. Alguma propaganda? Provavelmente. Deixa eu pular aqui. Vamos lá. Todo mundo em pânico. Eu conheço pessoas que estão em depressão. Eu conheço pessoas que tiveram AVC e passou mal. Pessoas que tiveram AVC, também conhecido como derrame, né? Provavelmente é alguém que perdeu muito dinheiro com isso, né? E aí é outra observação que a gente precisa fazer, tá, pessoal? E isso é uma regra que você deve também seguir. Você só pode investir algo, né? Você só pode investir um dinheiro que você possa perder, tá certo? Você não pode investir um dinheiro que você não possa perder, né? Você tem que ter uma estratégia para usar esse dinheiro, e principalmente se for uma atividade de risco. Pessoas que são organizadas e investem muito, elas reservam, quando reservam alguma parte dos bens dela, do dinheiro dela para investir em atividades de risco, elas investem normalmente 2%, até no máximo 5% em atividades de risco, tá? Mas tem gente que não prefere não assumir, né, não entrar em atividades que tenham muito risco. Só que o que é que acontece? Normalmente esse golpe é dado nas pessoas que não têm, né, conhecimento sobre educação financeira, e também pessoas que não têm nenhum grande patrimônio. O que é pior, né? Esses golpistas dão golpes nas pessoas e tiram, às vezes, a poupança da família, né? Que é uma coisa muito triste. Mas é aquela coisa, se a pessoa é golpista, ela não está se importando com os outros, né? Ela está querendo tirar vantagem, roubar o dinheiro que as pessoas têm, né? E às vezes é tudo que a pessoa tem. Imagine, tem gente que quando vê uma oportunidade dessa, né? Uma oportunidade de ficar rico fácil e rápido. Essa é outra coisa para
vocês anotarem aí para ser observado, né? Sempre que esses golpes surgem e eles são aplicados nas pessoas, no fundo, o que esse golpista ou que o esquema armado tá fazendo é te prometer ficar rico sem trabalhar, sem se esforçar, ficar rico rápido e fácil. Então, se você está sendo oferecido uma oportunidade de ficar rico rápido e fácil, muita gente acha que isso vai acontecer, vende a casa que tem, dá tudo o que tem para colocar nisso, e é quando a pessoa vai embora com o dinheiro delas, e aí o estresse, imagino que deva ser terrível, né? E aí tem gente que morre, né, assim, fica doente, né, tem problema, né, tem infarto, tem vários problemas decorrentes disso. Por quê? Porque não conhecia os fundamentos, né, sobre finanças, sobre investimento, não conheciam os fundamentos, não tiveram controle de risco, né, que a gente vai ver isso lá no curso, né, a gente vê isso no curso, as crianças lá vão ver isso da forma, né, passo a passo, da forma adequada, mas o que é que acontece? As pessoas não têm conhecimento sobre finanças, não controlam o risco, assumem risco que não deveriam assumir, colocam dinheiro em atividades dinheiro que não pode ser perdido, elas colocam em um investimento, em uma atividade que pode levar esse dinheiro embora, e colocam todo investimento num lugar só, né? A gente viu, a gente lá, inclusive nos siga no Instagram, JGL Série, tem algumas artes lá que a gente colocou, né, para as crianças, inclusive para reforçar a ideia de não colocar todos os seus ovos em um único cesto, que é o que acontece em muitos dos casos de fraudes desse tipo, né? Você tem a pessoa dando um golpe, e aí tem gente que pega todo o dinheiro que tem, às vezes pega o que tem, o que não tem, pega empréstimo, vende o que tem, vende a casa, vende tudo que ela tem para colocar ali, esperando ficar rica de um mês para o outro, e aí quando o golpista vai embora, só resta o sofrimento, a dor e às vezes até coisa pior. Samuel atraía pessoas comuns que tinham economias. Prometia pagar juros altos para quem investisse no grupo de empresas dele. Ele prometia pagar lucros altos para pessoas que investissem no grupo de empresas dele, né? Lucro alto, eu já tinha falado no começo, né? E assim, se as pessoas tivessem conhecimento maior e melhor, né, se elas querem investir em empresas, elas poderiam ter ido, né, na Bolsa de Valores. Eu não estou indicando nada aqui, tá? Só estou explicando que se uma pessoa ela quer pegar parte do dinheiro dela e investir em empresas, você tem opções, né, de se tornar sócio de boas empresas, empresas sólidas, empresas confiáveis, que são listadas na Bolsa de Valores. Você pode fazer isso de dentro da sua casa, usando um computador. Então, essas pessoas elas não têm esse conhecimento, acham que é mais complicado do que é. E eu tenho que dizer, muitas pessoas elas querem colocar o dinheiro no investimento, mas elas não querem parar em nenhum momento para entender, para estudar. Elas querem apenas o retorno, né? E aí, quando você quer apenas o retorno, e esse retorno, o que você quer é para te transformar em milionário de um dia para o outro, sem estudo, sem trabalho, sem esforço, aí você tá pedindo demais, né? Eu não estou querendo eu não estou rindo do sofrimento do pessoal, não, tá, gente? Eu estou rindo da ideia, né? Pense um pouco, eu quero que vocês aproveitem esse momento que a gente está tendo aqui para pensar um pouco. Será que se existisse realmente uma forma de você sem estudar, e eu não estou falando aqui estudo significa que você tenha que fazer uma faculdade para isso, não, tá? Só estou dizendo que você precisa entender. E é um dos princípios para você começar a investir em qualquer coisa, e o investimento número 1 é o investimento em conhecimento. Você tem que investir em você. Então, você primeiro tem que investir em você, em conhecer. E uma outra regra é, nunca invista naquilo que você não conhece. Aí você não conhece aquele tipo de atividade,
Você não conhece como funciona aquele tipo de investimento e você quer colocar apenas todo o dinheiro que você tem ali, sem entender como funciona nada, sem entender nada que realmente te proteja e ficar milionário em pouco tempo, sem perder tempo, perder entre aspas. Eu estou dizendo porque para visão dessas pessoas seria perda de tempo. Você não quer parar para nem entender como funciona aquilo, não quer ter esforço, quer não, inclusive colocar um dinheiro relativamente pequeno para o retorno que você vai ter, né? Porque esses golpes são sempre assim, você vai dar 10 mil para ganhar 1 milhão. Aí a pessoa quer dar pouco dinheiro para se tornar milionária em pouco tempo, sem entender o que está fazendo, sem querer ter o prazer, né? Para muitas pessoas seria esforço, mas eu vejo como prazer de aprender. Aí realmente fica difícil, é complicado. Mas em abril, alegando dificuldades financeiras por causa da pandemia, Samuel suspendeu os pagamentos. Pronto, nesse caso aqui o golpista ele aproveitou a pandemia para suspender o pagamento, alegando, né, que precisava suspender, né, parar de pagar as pessoas devido a esse momento. Ele se aproveitou desse momento, né? Ou ele aproveitou esse momento para já fugir porque o golpe já estava muito grande, ele já tinha dinheiro suficiente, ou essa pirâmide já estava para implodir. A gente vai ver em outros momentos, não nesse vídeo, nesse vídeo não vai ser detalhado isso, mas todo esquema desse tipo, ele chega um momento em que ele mesmo vai se destruir. Por que isso vai acontecer, né? Porque existe um limite para onde esse esquema ele pode crescer. Imagine o seguinte, imagine que você tenha uma bactéria em uma célula, certo? Tá, um vírus, vamos usar o vírus já que falou em pandemia, né? O vírus, vamos voltar para a bactéria, ficar melhor. A bactéria, ela tá lá em um ambiente, certo? E ela tá se multiplicando ali. Ela vai se multiplicando até o momento em que ela ocupa tanto espaço dentro daquele local que ela não tem mais para onde se multiplicar e ela para. Aí se você pegar uma bactéria daquela, tirar dali e colocar em outro lugar, ela começa a se multiplicar de novo. Um golpe como esse, por exemplo, ele aplicou nessa cidade. O golpe foi crescendo tanto que chega em um momento que não dá mais para tanta gente daquela cidade entrar e ter dinheiro para ele poder pagar todo mundo que já está, os primeiros, entendeu? Como eu falei lá no começo, as pessoas vão entrando, ele pega o dinheiro de quem está entrando, fica com a parte e o resto ele dá um pedacinho para quem já estava. Só que a partir do momento em que vai crescendo, mais gente vai entrando, chega um momento que não tem mais para onde crescer, né? Imagine, todo mundo da cidade entra e aí ele vai tirar dinheiro de onde para pagar todo mundo da cidade? Ele precisaria ampliar para outra cidade também, entendeu? A única chance desse esquema não explodir naquele momento é se ele começar a trazer gente de outras cidades também. Só que o risco de explodir é grande. E outra coisa, ele já começa a perceber um pouco antes que está chegando o momento que ele não vai ter dinheiro para pagar. Aí, ou o golpista ele se prepara para fugir antes disso acontecer, ou quando começa a faltar dinheiro, ele paga uns, os outros ele atrasa, diz que houve um problema, enquanto ele prepara a fuga dele. Nesse tempo, ele já pegou o dinheiro suficiente, muito dinheiro normalmente, já desviou para algum lugar, já preparou a fuga dele, né? Foge com a família, vai embora, às vezes para outro país, e as pessoas ficam lá no prejuízo, né? Dependendo de um dia a pessoa que fugiu ser encontrada, às vezes está em outro país, de ser presa nesse país, a polícia falar com a Interpol, de ser localizado, aí fica, dependendo de como foi feito isso, fica difícil. Depois, desapareceu, deixando um rombo de mais de 200 milhões de reais. 200 milhões O Ministério Público tem o entendimento de que se trata de uma pirâmide financeira. Pirâmide é um modelo de negócio ilegal que funciona assim. A pessoa entrega o dinheiro pensando estar fazendo um investimento, mas, na verdade,
parte do valor é usada para pagar os juros de quem já estava no negócio. A outra parte vai para o bolso do golpista. No mês seguinte, esse cliente, sem saber, deixa a base da pirâmide e sobe um degrau. Passa a receber o suposto juro que, na verdade, é o dinheiro dos novatos que estão entrando. As vítimas só se dão conta que foram enganadas quando a pirâmide estoura, como explica essa promotora pública de Lorena. Ou o chefe da pirâmide, né, o cabeça, entende que aquele valor todo que ele já conseguiu é o suficiente e aí ele desaparece. O que não parece ter sido o caso aqui. Ou porque pessoas deixam de ingressar. E aí você não consegue mais dar aquele rendimento para os primeiros que estão lá em cima. Ó, vocês viram aí a promotora aqui em Lorena, interior de São Paulo, começou falando o que eu disse, branca, né? Pequena, que hoje está demolida. Aqui ele trabalhava como amolador. Isso mesmo. Gente, eu vou... Essa parte aí que é só falando do passado dele, quem foi ele, eu vou dar uma adiantada, tá? Porque pro nosso estudo começou a fazer mais dinheiro. não ajuda muito. A ser representante de uma marca de cosméticos, dessas de catálogo que se vende de porta em porta. Aqui mesmo, ele resolveu montar uma loja com esses produtos e passou a chamar pessoas para trabalhar com ele, formando um verdadeiro exército de vendedores, fazendo ainda mais dinheiro. Essa parte aqui não quer dizer nada ilegal, tá, gente? Você ter um produto seu e aí você ter pessoas trabalhando, revendendo esse produto. Esse não é o problema. Tá? Como também, só uma observação, não é um problema, por exemplo, cada vez mais robusta. Você tem uma comissão para alguém que te indica um cliente, por exemplo, né? Normalmente esse é um serviço de venda. Alguém está vendendo o seu negócio, seu produto, e a pessoa ganha uma comissão. O problema nas pirâmides não está aí. O problema nas pirâmides, e uma coisa que você pode usar para identificar é qual é, por exemplo, você entrou nesse negócio, tá? Você entrou nessa sociedade, vamos dizer assim. Qual é o teu interesse? O teu interesse é que aquele produto seja vendido, o produto é bom ou o serviço, e o dinheiro que você vai receber é porque essa empresa tem cliente, ou o dinheiro que você vai ter é baseado em só colocar gente para dentro. Porque se o interesse de todo mundo que está envolvido, que deveria estar vendendo os serviços ou os produtos, né, daquele negócio, se todo mundo que está entrando para ser um vendedor do material, na verdade está querendo ganhar dinheiro só porque entra a gente, então isso aí está se transformando em apenas no esquema de pirâmide, né? Porque ninguém vende, ninguém compra os produtos e o dinheiro vem só do investimento que mais gente está fazendo, entendeu? Então, como eu estou dizendo, não é o problema você ter um negócio e vários vendedores, ou você ter por exemplo, uma comissão por indicação. Esse não é o problema. Deixa eu só deixar rodando enquanto eu boto para carregar. Não precisou de mais produtos, logo de mais espaço. Aí se mudou para este outro imóvel aqui também no centro da cidade. Aqui, com mais lugar para os produtos, manteve a loja e deu início a uma outra atividade. Oficializou o empréstimo e o investimento para as pessoas do município. Aqui, as pessoas assinavam contratos que garantiam a elas um bom rendimento do dinheiro por mês e até num período como 2 anos, por exemplo. Ele dizia que se você investisse o dinheiro com ele em 2 anos, essa grana poderia aumentar em até 200%. Ó, reforçando os conhecimentos que a gente teve, o repórter falou, ele garantia às pessoas um retorno, um grande retorno. Ora, se o negócio dele se baseia em vendas, como é que ele pode garantir esse retorno? Nenhuma empresa garante esse retorno. A própria fabricante de cosméticos, ela não pode garantir para os acionistas, para ninguém, o retorno, porque, por exemplo, pode vir uma pandemia e aí é uma coisa imprevista, vende pouco, pode vir alguma situação momentânea que faz com que a empresa naquele período venda menos do que antes. Como é que você vendeu menos e vai garantir dar o mesmo retorno para as pessoas que investiram? Então, como eu falei antes, né? E aí ele dizia que a pessoa teria um bom investimento, até 2 vezes o que colocou em 2 anos. Como é que você garante isso? Eu não sei se vocês têm algum negócio, pode ser um negócio pequeno, você vende bolo, ou você vende pipoca, não sei.
Mas você pode garantir no seu negócio, porque como é que você pode garantir isso, entendeu? E como é que você pode oferecer para as pessoas, olha, coloca dinheiro aqui no meu negócio que eu te garanto que você vai receber X durante 2 anos. Né? Tem empresas que elas são lá, só tem ela na região e chega uma empresa concorrente. E aí? Aí divide, né, pega metade dos clientes dela. Se ela está vendendo pela metade o que venderia, como é que em 2 anos ela vai continuar te dando um retorno que ela te prometeu, se agora ela só tem metade dos clientes? Então, mais uma vez, garantia e retorno garantido e grande retorno. Receita do golpe. Samuel chegou a ser um dos maiores revendedores dessa marca de cosméticos no país. Acredite, o trabalho rendeu a ele prêmios, viagens e reconhecimento. Mas a parceria acabou quando a multinacional descobriu que Samuel estava usando a marca dela para atrair investidores para as empresas dele. Era tudo na base do caderninho, até ele formalizar esse negócio em 2017. Você vai trabalhar na minha equipe. O salário é de 25 passar a propaganda aqui. Por mês. Agora, a observação, né? Vocês viram que tem até uma imagem aqui, eu vou voltar um pouco, ó. Não sei se já tiraram, né, os outros materiais que eram de cosméticos. Mas é uma empresa de cosméticos, mas o que está em destaque aqui é um negócio aqui, é um negoção para você ganhar dinheiro, só dando dinheiro a ele e não trabalhando assim, né? O negócio deveria ser um negócio para vender cosméticos, mas ele está te vendendo parceria com ele. Vamos ver o que tem aqui em relação aos contratos da sociedade, por cota de participação. Deixa eu ver aqui quanto é que você precisava desembolsar, dar a ele em dinheiro, né? Ele está dizendo aqui, enfim. Esse negócio em 2017. Samuel abriu uma empresa chamada SFO, iniciais do nome dele. Ele era o topo de um grupo composto por outras empresas, também dele, vai vendo. Uma construtora que atuava mais como imobiliária, 4 postos de combustíveis, uma empresa de logística com caminhões-tanque e uma rede de perfumarias de nome sugestivo, Império. Aí você, né, ele é dono de várias empresas, aí você... aí, aqui ele vai usar também como outra forma de baixar a sua guarda, tá? A sua defesa. Você tá lá, defesa, ele vai te mostrar, eu sou sou dono de várias empresas, você pode confiar, confia em mim, né? Eu sou rico, aí mostra a foto pra você, né? Aí vai contar uma história que era pobre e ficou rico, fazendo isso, confia em mim. Mas é aquela coisa, você tem que seguir os princípios, que os princípios sempre funcionam, né? Os princípios sobre de economia ou de finanças, eles vão funcionar para te proteger, né? Porque o problema não é... As pessoas acham que a riqueza ela vai ser construída em ela sempre encontrar a grande chance de um negoção desse assim, né? Que vai ser um momento que vai transformar a vida dela do dia para a noite, quase uma loteria. Aí vai aparecer esse homem que tem posto de gasolina, tem vários comércios, né? E oferecendo para você a oportunidade de se tornar sócio dele. E você vai ganhar 2 vezes o que você deu em 2 anos. Ele tá te garantindo isso, né? Aí vai te mostra fotos dele na Europa. Aí você baixa a sua guarda, né? Mas é aquela coisa, siga os princípios. Com 8 lojas, inclusive em cidades vizinhas. Essa advogada representa pessoas que investiram quase R$500 mil com Samuel. Inúmeras pessoas, antes de colocar dinheiro, principalmente dinheiro alto, foram conversar com ele. Perguntaram para ele qual era a garantia que ele dava. Ele apresentava o folder, postos de combustíveis, 25 imóveis. E ele ainda disse para algumas pessoas que ele tinha um seguro de 220 milhões, que garantia o negócio dele. Tinha várias formas de investir, com prazos e juros variados, mas sempre as porcentagens eram bem atrativas, bem acima do mercado. Ele sempre pagou todo. O que eu falei?
o retorno era sempre bem acima do mercado. Mesmo que ele não fosse um golpista, né? O que é que eu falei no começo? Se aquele retorno está muito acima do mercado, o risco que você assume é muito acima do normal. Para grandes retornos, grandes riscos. E aí, ele está oferecendo esse grande retorno. Ela começou a dizer, agora eu interrompi, né? Que ele sempre pagou todo mundo. Sim, porque para o esquema funcionar, para o roubo funcionar, tem que pagar. Entendeu? Eu estou sendo mais intenso agora para os pais que estão aqui assistindo. Para o golpe funcionar, tem que pagar mesmo no começo. O problema não é no começo, o problema é no final. Entendeu? E aí o que é que acontece? Você colocou R$1.000, recebeu 3.000, aí o olho cresce. Aí você, não, vou ficar rico agora. Eu botei 1.000. Ganhei 3.000, eu vou vender a minha casa e a casa da minha mãe. Vai dar 1 milhão, vou colocar na mão dele, vou ganhar 3 milhões. Aí vou viver disso, entendeu? A pessoa acha que vai ficar bilionária desse jeito. Aí quando ele me der 3 milhões, eu dou os 3 milhões de volta, vou receber 10. Aí pronto, daqui a pouco vai dar tudo o que tem, ele vai embora e você vai terminar sem nada. Do mês, no dia certo, como combinado, como foi acertado, nunca ele atrasou. Então, porque quando atrasa é quando o esquema vai cair. Quando atrasa é quando ele vai fugir, entendeu? Então, o golpista, ele tem que dar o dinheiro, se for possível, ele tem que dar até antes. E se ele puder dar R$1 a mais, ele vai dar. Porque o objetivo dele é ir mais gente para se envolver nisso, para ficar rica fácil. Nenhum pagamento para ninguém. Ou seja, ninguém teria como desconfiar que era um golpe. Nunca. Então, aí o repórter, o jornalista perguntou, então a pessoa nunca ia desconfiar que era um golpe. Ela respondeu, nunca, né? Assim, ela não, mas aí é que tá, o golpe, ele não pode parecer um golpe. O golpe tem que parecer que não é um golpe. Se parecer que é um golpe, você não entra. Então o golpista, ele não vai atrasar no começo, não. Se ele atrasar no começo, vai dar errado o golpe, entendeu? Então, se fosse um negócio honesto, poderia ser até que atrasasse. Mas se é um golpe, o golpe tem que sair até antes da data. Porque quando sair antes da data, ele vai dizer, você vai ganhar, me dê 100, vai ganhar 200 em 30 dias. Quando for 15 dias, ele te dá os 200 para você ficar doido, vender sua casa, vender sua moto, vender as coisas da sua mãe, pegar empréstimo na aposentadoria da avó e botar lá na mão dele, entendeu? Então, o roubo, a safadeza, ela tem que dar o dinheiro na hora e no dia. Se for possível, ela vai dar antes. Porque ele quer roubar tudo que você tem. Hugo ainda não acredita ter sido vítima de um golpe. Ele chegou a refinanciar a própria casa para reinvestir na SFO. Tá vendo o que eu disse? E tem sempre isso. Quando começa o golpe, que tá crescendo o golpe, aí tem aquela história. Tá todo mundo ficando rico. Você não vai ficar rico também, não, é? Oxe, que bicho besta. É assim que as pessoas falam, né? Tá todo mundo ficando rico. Quando todo mundo tá ficando rico no negócio, eu sei que tem exceções. Mas você tem que estudar. O que é que eu falei? Você tem que ir pelos princípios. Qual é um dos primeiros regras, primeiras leis para você investir em qualquer coisa? Você tem que entender em que você está investindo. Você precisa ter um tempo, pelo menos, para entender, né? Tem coisas que dão dinheiro? Tem coisas que dão dinheiro e você assume o risco? Sim. Agora, se você entende os riscos, se você entende o que você está fazendo, e você não precisa ser especialista naquilo não, mas você precisa ter uma noção. Se você entende, entendi. Existe um risco? Existe. Existe um trabalho para ser feito, algo que eu preciso pagar, né? Porque o que é que acontece? A pessoa acha que ela vai ganhar do universo, de Deus, as coisas sem dar nada em troca. E não é assim que funciona. Assim, o que eu digo dar nada em troca não basta só você dar o dinheiro, entendeu? Você precisa dar o dinheiro, mas você precisa pelo menos entender aquilo. Você precisa pagar você tomar a responsabilidade de assumir o risco. Por exemplo, se você você tinha um dinheiro para colocar com ele e dizer, pode realmente esse negócio dá errado, mas eu vou assumir o risco e você perde o dinheiro, você aceita a situação, entendeu? Você aceita que existiu risco, você pegou um dinheiro, você não colocou todo o dinheiro que você tinha ali e você
ao dar errado, você tem consciência do que fez. Agora, você não entende como funciona, você confia apenas na palavra, em supostas garantias de que é garantido. E aí você, deslumbrado, né? Todo mundo ficando rico e todo mundo tá ficando rico sem trabalhar. E quem não quer ficar rico sem trabalhar? Ainda tá longe de eu imaginar. Veja, eu não tô querendo... É porque é o seguinte, eu não quero ser injusto, tá, com as pessoas. Mas a gente precisa pegar todos esses fatos, esses problemas que ocorrem na nossa vida ou na vida dos outros e aprender com elas. Então a gente precisa ver isso, certo? Ter a empatia, né? Assim, se solidarizar com solidarizar com as pessoas, né? Que né, foram pelo ambiente. Às vezes tem muito... Isso é importante a gente também saber. O ambiente, né? Quando existe um ambiente que favorece com que você tome atitude de certa forma, você é influenciado. Não adianta você achar que não existe influência do coletivo, tá? Se você está naquele momento ouvindo, né, o que todo mundo está dizendo e participar dessa conversa, você terá, alguma influência terá sobre você. Então, não dá para negar isso, tá? Porém, a gente não pode perder a oportunidade de aprender com isso, tá? E entender a gente comete erros e com os erros da gente a gente deve aprender e os outros podem aprender com a gente e a gente pode fazer isso com o erro dos outros também, tá? Que ele botou esse dinheiro e ele tá lá nas Ilhas Canárias, ele tá lá curtindo e tá lá. Ou seja, na tua cabeça, tu não acredita, por mais que esteja preocupado, que ele seja um golpista tradicional. Não acredito. Não acredito. Aliás, eu não acredito que ele seja um golpista. Pamela foi fundo no negócio. Vendo que muita gente de fato estava ganhando dinheiro, ela pediu demissão e entregou o dinheiro da rescisão a Samuel, 22 mil reais. Só que o esquema já estava no fim. Então, o que foi que eu acabei de dizer? Foi pura coincidência, gente. Foi o que aconteceu. Não, vou viver sem trabalhar, entendeu? Meu trabalho vai ser pegar o dinheiro e botar na mão desse cara. A pessoa bota 1.000, ganha 3 em um mês. Vou sair do emprego, vender o que eu tenho, boto 20 mil, boto 10 mil, né, para manter a proporção. Se eu der 1.000, ganhei 3, eu vou botar 10 mil na mão dele, ele vai me dar 30. Eu fico com 5, boto 25, ele vai me dar 75. Aí vai ficar, daqui a pouco vai ter mais dinheiro do que existe dinheiro no mundo. Né? Às vezes a pessoa não pensa nisso assim. Não, como é que a pessoa consegue dar esse retorno todinho a esse monte de gente? Né? Como é que gera tanto dinheiro? Se você for parar para fazer uma conta de matemática ali, com 3 anos, todo mundo da cidade tem mais dinheiro do que existe dinheiro no mundo. Se isso realmente tivesse alguma base, né? Mas como não vai ter mais dinheiro numa cidade do que dinheiro que existe no mundo, vai explodir. Aí quando vai explodir, que ele vai pegar o dinheiro que tem, que ele já desviou para conta, sei lá, conta de laranja, parente, para outras pessoas, né? Enfim, quando for estourar, ele vai embora, porque simplesmente não tem como se sustentar. Você não vai ter numa cidade mais dinheiro do que no planeta Terra. O desespero bate, só quem tá na pele sente, sabe como que é. Daí onde eu falei, eu tenho um filho pequeno, um bebezinho de 8 meses, e simplesmente eu não tenho 1 centavo. Eu tô Já é triste, mas tudo isso, gente, é por falta de educação financeira, tá? Muitas vezes a pessoa ela quer começar a investir, mas ela não quer ter a base do conhecimento, né? Ela não quer aprender os princípios. É por isso que a gente trabalha aqui com a educação financeira infantil, né? Com a JGL série. É por isso que eu me dediquei a essa missão, né? De educar as crianças, porque quando essas crianças chegarem na idade de sei lá, chegar no mercado de trabalho, elas já podem até ter o negócio delas, elas vão ter condições de se proteger desses golpistas e ter condições de construir um futuro melhor, né? Porque elas estão tendo com a gente conhecimento que eu só vi, sei lá, elas têm 20 anos de vantagem sobre a minha vida, por exemplo, né? Os conhecimentos
que elas, o João, a Clarinha com 10 anos, eles estão tendo aos 10 anos, eu vim ter com 30 anos. Então eles têm 20 anos de vantagem sobre mim, sobre pessoas que eu conheço. Empregada, eu moro sozinha. A SFO fechou pela primeira vez em março, por causa da quarentena do coronavírus. Meus caros sócios. Em abril, Samuel comunicou pelas redes sociais que, devido à crise, teria de suspender os pagamentos aos sócios. Peço que vocês pensem e confiem em mim. A SFO voltou a funcionar em maio. Clientes fizeram filas na porta, conversaram. Samuel anunciou que a situação era grave. Eu só espero que vocês tenham um pouquinho só de paciência. Eu tenho que agir. Como é que a empresa que está dando não sei quantos % de lucro todo mês para um monte de gente que virou sócio, aí por um mês de pandemia ou 2, porque fechou, ela não tem caixa para se sustentar, entendeu? Como é que se você está dividindo o lucro, você tem no mínimo caixa, certo? E você está dividindo o lucro para milhares de pessoas todo mês, um bom lucro, e fecha um mês você não tem caixa? Então, aqui é um sinal que era um golpe, entendeu? Muito da legalidade com vocês, sempre fiz isso. Eu não sei se ele começou o golpe como um golpe ou porque a empresa estava indo de mal das pernas, e aí ele usou os primeiros empréstimos para financiar, cobrir essas dívidas, mas eu acredito que não, porque ele teria que ter o dinheiro para dar os primeiros, né? Então, essa observação que eu fiz não vale. Já foi pensada como um golpe. Só que dias depois, Samuel desapareceu. Colega médico, você ainda atende plano de saúde? Pleno 2020, deixar aqui o doutor um monte de técnica de captação de falar um pouco. Precisa terminar nosso estudo, doutor. Em Lorena, o clima é de apreensão. Lorena é uma cidade pequena. E assim, 80% dependia do Samuel, principalmente por causa da pandemia. Veja, é muito triste. Ele tomou vantagem de aposentados, de pessoas pobres, de gente que, sei lá, era aposentada e ainda tirou empréstimo, né? Mas a gente tem que aprender com a realidade, né? Não dá pra... Muitos idosos não estavam com o Samuel pagando tratamento de saúde. Muitas pessoas desempregadas agora. A gente estava vivendo. Em entrevista a uma rádio local, o prefeito se mostrou preocupado. Isso vai refletir diretamente no comércio, inadimplência, cartão de crédito. Imagine, a cada 10 pessoas, 8 estavam ficando ricas na cidade com um grupo, com 4 empresas, 4 postos de gasolina. Você já imaginou? 50 casas, sei lá, quantas casas ele deu como garantida? 20 casas da cidade, 4 postos de gasolina, uma imobiliária e outra coisa lá, estava sustentando 80% a cada 10 pessoas, 8 estavam recebendo dinheiro desses negócios. A pessoa vai ficar sem crédito. Esse é o grande problema da cidade hoje. Essa mulher prefere não ser identificada. Ela investiu R$400 mil com Samuel, a economia da vida inteira como empresária e também o dinheiro que ganhou com os próprios investimentos. Me parecia ser um bom negócio e hoje o sentimento que eu tenho é de frustração. É um sentimento de, assim, me desesperei, porque eu fui até a porta dele, chorando, pedindo pelo amor de Deus para ser atendido. É muito triste, mais uma vez eu digo, e bateu com o que eu falei, né? Eu falei anteriormente o quê? A pessoa começou a dar dinheiro, vai botar tudo o que tem na mão dele. Aí vai ficar bilionária, né? E assim, outra coisa que eu fiz a observação, né? Tem gente que começa a investir, está investindo, mas não tem um fundamento sólido, né? Como você, por exemplo, ir lutar boxe, você começa a lutar boxe, ganha uma luta, mas você não tem o fundamento, né? Você não tem a base. Aí você vai lutar com o Mike Tyson, ou você faz um treino de 2 meses de jiu-jitsu e aí vai pro campeonato mundial, entendeu? Ganha uma luta, sei lá. Assim, você precisa ter os fundamentos bem sólidos, né? Porque quando você não tem os fundamentos sólidos, no começo pode, assim, durante um bom tempo isso pode funcionar, você pode, né, ter suas vitórias, mas no momento crucial, né, no momento importante que você não pode falhar e você falha,
aí o prejuízo é enorme, né? Feito esse exemplo aqui, ela pegou o dinheiro do negócio que ela tinha e pegou de investimentos que ela tinha para colocar nesse grande negócio que todo mundo estava ficando rico, né? Se investisse, mas tivesse os fundamentos sólidos e, né, tivesse bem reforçado na cabeça os fundamentos, não teria feito isso, não teria vendido investimentos para pegar o dinheiro dos investimentos e colocar nesse negócio que tinha as características de ser, no mínimo, algo muito arriscado. E se é algo muito arriscado, você não vai fazer o quê? Pegar todos os seus ovos e colocar em um único cesto. Nesta família, o desespero é ainda maior. Uma herança de quase 3 milhões de reais foi inteirinha para a SFO. Por ter um valor um pouco mais elevado, a gente pediu para ele atender a minha mãe, que é uma idosa de 74 anos. Ele mandou ela ir para a fila às 7 horas da manhã pegar senha para ele falar com ele. E no dia que ele marcou para falar com ela, ele sumiu. Dias depois do desaparecimento de Samuel, a marca SFO foi retirada de um dos postos de combustível. Na verdade, eles eram arrendados, não pertenciam ao empresário. Isso é interessante. Essa reportagem eu não tinha assistido, tá, gente, antes. Isso é interessante porque tem golpistas, o que é que eles fazem também? Eles alugam carros caros e usam dizendo que aqueles carros caros são deles, mas os carros não são deles. Aí tira foto, bota na internet. Aí, como eu falei, né? Para muita gente isso encanta muito, né? Ele não era dono dos postos, dizia. Outro detalhe, veja. Teve gente que questionou, né? Como é que você garante? Não, eu garanto com os meus postos e tal. Mas os postos nem eram dele, eram alugados. Já existia o posto, ele alugou durante o período, usava a marca dele. Mas não era dele. No caso das perfumarias, elas simplesmente foram fechadas. Das lojas, eu tenho uma colega que trabalhava lá. E essa colega me disse que realmente foi isso. Eles receberam um telefonema e mandaram fechar. Só que ele não demitiu ninguém e não pagou ninguém. Desde então, Samuel não foi mais visto na cidade. Não atende os telefones. Parentes e amigos dizem não saber onde ele está. Aqui fica a casa do empresário Samuel Fradique de Oliveira. Eu espero que ele seja encontrado, preso e cumpra uma boa cadeia, tá? Não sei, a gente vive no Brasil, né? Eu não sei se isso irá acontecer, mas eu espero que isso aconteça. Está tudo fechado, mas vamos tentar, né? Vai que a gente consegue alguma resposta. Vamos tocar a campainha, tem 2 câmeras de segurança na frente. Tem um carro lá dentro. Mas não parece ter movimentação de ninguém. A última vez? 500 milhões de reais foi colocado nas mãos desse homem. Acredito que ele ficou com 200 milhões. Luiz Sestito, que representava as empresas de Samuel. Ele apenas informou que se desligou do grupo. O senhor poderia nos atender? Não posso. Por quê? Por que não? Este rapaz, que não quer mostrar o rosto, era um dos principais funcionários do Samuel. Ele dá números preocupantes. São quase 7 mil clientes, inclusive de outros estados brasileiros. São 200 milhões de reais. Corrigidos, 300 milhões de reais. O ex-funcionário afirma que o patrão estava com medo, porque entre os clientes havia criminosos. Veja, 7 mil sócios das empresas dele. Quais eram as empresas dele? Umas lojas de cosmético, supostamente 4 postos de gasolina que não eram dele, né? Era só, ele alugava, mas vamos lá, 4 postos de gasolina, algumas lojas de cosmético, algumas casas na cidade e mais uma imobiliária. Eram, como disse na reportagem, seria uma construtora, mas funcionava mais como imobiliária. As 7 mil pessoas para serem sócias dele, desse grupo de empresas, e todo mundo ganhando dinheiro. De onde vinha todo esse dinheiro? De 4 postos de gasolina? Ameaçando ele, que mandavam mensagens para a família dele, ameaçando ele de morte, ameaçando eles também. O rapaz conta que também tinha reservas investidas na empresa e acredita que ninguém vai conseguir reaver o dinheiro.
O que sobrou da SFO hoje são 20 e poucos imóveis entre casas e terrenos. Que, mesmo que venda isso por R$1 milhão cada um, pensando positivo, isso não vai cobrir nem, não vai cobrir nada. Então, aonde que ele vai arrumar dinheiro para pagar essas pessoas? Cerca de 700 investidores já entraram com o processo. A justiça bloqueou os bens da SFO, mas nas contas bancárias, menos de R$1 milhão foi encontrado. O pouco do dinheiro que vai ser arrecadado, se for encontrado, a princípio é pagar os trabalhadores que trabalhavam nas empresas. Depois o fisco. Depois os fornecedores. Como pode ter havido crime contra o sistema financeiro nacional, o caso foi transferido para a Justiça Federal em São Paulo. A investigação será tocada pela Polícia Federal. Crime há, né? Não há dúvidas. A questão é qual é o crime que vai ser apurado. Há a possibilidade de estelionato, há a possibilidade do crime contra a economia popular. Pronto, pessoal, é isso. O estudo de hoje terminou o nosso estudo. Eu espero que tenha sido eu possa ter esclarecido alguns detalhes dessa reportagem. Se você gostou dessa série, para a gente estudar esses golpes e reforçar os conhecimentos para que ninguém caia nesse tipo de esquema, vocês colocam os comentários. Vejo vocês na próxima. Sigam JGL Série, tanto aqui no YouTube. A maioria das pessoas que vê os vídeos ainda não estão inscritos no canal, então inscreva-se no canal, siga também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, dá aquele like e compartilha com alguém que você acha que possa se beneficiar desse vídeo, que você acha que pode evitar, né, passar por todo esse sofrimento que o pessoal passou.